Secretário de Defesa dos Estados Unidos, há provas de que as tropas norte-coreanas estão na Rússia. Na primeira confirmação pública por parte dos Estados Unidos, o secretário de Defesa Lloyd Austin disse na última quarta-feira que há provas de que soldados norte-americanos estão presentes na Rússia e que faltava saber o que estariam fazendo lá. Washington tem provas da presença das tropas norte-coreanas na Rússia, disse o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, aos jornalistas em Roma nesta última quarta-feira. Há provas de que existem tropas do RPDC na Rússia. O que estão fazendo exatamente ainda não se sabe. Estas são questões que precisamos esclarecer, disse Austin. O comentário do secretário da Defesa é a primeira confirmação pública de Washington de declarações anteriores feitas pela Ucrânia e pela Coreia do Sul. Horas antes, o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, tinha dito que as primeiras unidades norte-coreanas deveriam chegar à região russa de Kursk na quarta-feira. Estas unidades poderiam supostamente ajudar a Rússia a resistir à incursão da Ucrânia. No início de outubro, Budanov disse que o primeiro grupo seria composto de 2.600 soldados, de um total de cerca de 11.000 soldados norte-coreanos na Rússia, que estariam prontos para lutar na Ucrânia até 1º de novembro. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que 2 brigadas norte-coreanas, cada uma com cerca de 6.000 efetivos, estão atualmente recebendo treinamento russo. Seul está considerando a possibilidade de enviar uma equipe de militares das unidades de informação para a Ucrânia, na sequência de informações sobre o envolvimento de Pyongyang nas invasões feitas pela Rússia, informou a Agência Nacional Sul-Americana Yonhap. As equipes da Coreia do Sul poderiam ajudar a analisar melhor as táticas de guerra e as capacidades de combate de Pyongyang. Pyongyang é um cara muito ardiloso e perigoso, né, Max? Que está sempre na surdina, tentando fazer alguma coisa para poder ajudar a Rússia na luta contra a Ucrânia. E a possibilidade de ele se unir à Rússia como forma de ataque, isso não é surpresa para absolutamente ninguém, né? E a gente conhece os ditadores, sabe muito bem que eles sempre vão agir de uma forma em que faz com que as pessoas não percebam seus movimentos. O que a Ucrânia tem que fazer para se proteger nesse exato momento? A gente sabe das articulações que são feitas pelos ditadores, igual você falou aí. Eles vão unir forças, até porque, apesar deles terem essa força, né, de guerra, eles precisam unir força entre eles para, de alguma forma, trazer medo, né, aos outros países. Não é só a força deles, mas eu acredito que essa movimentação é apenas, mais uma vez, a exposição de força, tentando marcar supostamente territórios na tentativa de ameaçar os vizinhos, os países vizinhos, até os Estados Unidos, tentando mostrar uma força que possivelmente eles têm. Não acredito que eles vão partir para uma guerra, mas na situação da Ucrânia, tudo é possível, né? A gente sabe que a Rússia está com seu exército com várias perdas, né, durante essa guerra com a Ucrânia. Já foram milhares de soldados da Rússia que perderam a vida e a gente não tem certeza para estar afirmando, mas existe até a possibilidade de soldados da Coreia do Norte ajudar a Rússia nesse sentido, né? Mas é algo que a gente não tem informações, até o setor responsável nos Estados Unidos, é a primeira vez que se manifesta a respeito, mas vamos aguardar o desenrolar dessas movimentações entre Rússia e Coreia do Norte. A prova de presença foi dita por um dos comandos dos Estados Unidos, mas a confirmação não prova ainda muito de que realmente esses norte-coreanos estão por lá, né? Vamos aguardar para saber o que vai acontecer nesses próximos dias. Muita gente está morrendo, né? Apesar de ter bastante soldados, e cerca de 11.000 soldados norte-coreanos na Rússia, mas também alguns norte-coreanos, existem umas não teorias, mas algumas coisas que as pessoas estão dizendo sobre o fato de que eles estão colocando muito norte-coreanos no fronte de guerra para lutar
a favor da Rússia e estão morrendo no fronte de guerra também, ou seja, nem todos estão voltando para casa. Mas esse é o preço da ditadura e é o preço das escolhas desses ditadores, né? Infelizmente é assim que funciona. Vamos com a nossa próxima matéria. Lembrando mais uma vez para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é muito importante a sua participação com a gente. Vai no nosso site www.qcnews.com www.qcnews.com. Política externa desastrosa de Biden e o Brasil. Um presente de Biden para os inimigos dos Estados Unidos. Desde a posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2021, sua política externa tem sido alvo de críticas, especialmente no contexto das relações com o Brasil. Biden assumiu com a promessa de restaurar alianças e liderar com confiança, mas sua abordagem com relação ao Brasil durante as eleições de 2022 e após a vitória de Lula tem levantado preocupações sobre os rumores das relações geopolíticas com o Brasil. Durante a campanha de 2022, houve especulações e evidências de que o governo Biden demonstrou um favoritismo por Lula, interpretado por alguns como uma tentativa de realinhar o Brasil com uma agenda mais alinhada aos interesses progressistas dos Estados Unidos. No entanto, essa estratégia pode ter subestimado a complexidade da política brasileira e a ideologia da esquerda local. Lula, embora visto como um líder progressista, tem laços e ideologias que o aproximam de figuras e governos que tradicionalmente são vistos como adversários dos Estados Unidos, como Vladimir Putin, da Rússia. A esquerda brasileira, com figuras históricas como José Dirceu, tem raízes em ideologias marxistas e comunistas, que nem sempre coincidem com o progressismo ocidental que Biden busca promover. Este é o ponto crucial para entender os possíveis erros na política externa de Biden. Ao apoiar Lula, os Estados Unidos podem ter facilitado um alinhamento do Brasil com potências como China e Rússia, adversários estratégicos dos Estados Unidos. Os americanos devem ter esquecido que o embaixador americano sequestrado no Brasil foi trocado por Dirceu, um evento histórico que reflete uma dinâmica onde o Brasil, mesmo sob o governo supostamente alinhado aos Estados Unidos, pode tomar decisões que desafiam diretamente os interesses americanos. Este episódio, se revisto sob uma lente crítica, poderia ter sido um sinal para Biden sobre o desafio de manter o Brasil firmemente na órbita geopolítica com os Estados Unidos. O Biden se surpreendeu porque não fez o dever de casa, né? Sabendo que existem vários tipos de esquerda, inclusive se Joe Biden é um cara de esquerda, assim como o presidente da Rússia é um presidente de esquerda, vamos dizer assim, e o Lula também é um presidente de esquerda, sabendo que existe o comunismo, o socialismo e o progressismo, ele tem que saber melhor como lidar com essas esquerdas, né? Porque, com certeza, o Lula e alguns países como Venezuela e outros países do sul, da América do Sul não estão totalmente alinhados com os pensamentos capitalistas e de esquerda aqui dos Estados Unidos, né? A gente sabe que a esquerda no Brasil, o socialismo, ele tem crescido assustadoramente, né? As ideologias dessa galera, essa turma, eles não têm limite. Só que é igual você terminou de falar. Existe uma diferença da esquerda brasileira, da esquerda venezuelana, da cubana e da própria Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma esquerda mais moderada, apesar de ter as articulações nos bastidores e procurando sempre impor as ideologias deles, mas eles são mais moderados. Diferentemente aqui da Venezuela, a exemplo disso foi a situação que aconteceu agora recente, com o Brasil se posicionando, vetando a entrada da Venezuela nos BRICS, né? Já existe uma briga interna entre Brasil e Venezuela, que o Nicolás Maduro ficou aborrecido com Lula porque o Brasil vetou a entrada dele nos BRICS. Ou seja, eles não comungam de uma ideia única. Uns têm um posicionamento mais acirrado, mais diferente dos Estados Unidos,
e aí eles não conseguem, de alguma forma, amenizar essas questões entre eles. Tivemos aí divergência entre os outros presidentes de esquerda, né? O Boric aqui, outros que ficaram contra alguns posicionamentos do Brasil também relacionado à Venezuela. Então, assim, eles esqueceram de combinar entre eles. O Biden, como a gente falou agora há pouco, né? O Biden deveria ter feito como é que fala? O trabalho de casa para saber exatamente que não dá para confiar. E todo governo de esquerda é um governo que não é muito confiável, vamos dizer assim. Você não dá para confiar muito. Mas uma coisa sobre as governanças de esquerdas aqui nos Estados Unidos é que os Estados Unidos, por mais que tenham visões mais progressistas, os democratas têm visões mais progressistas, eles estão sempre pensando no seu país de alguma forma. Uma forma de tentar segurar o país da melhor maneira possível, mesmo que não seja da forma como normalmente os republicanos fazem. Nos Estados Unidos, no Brasil é diferente. E no Brasil e nesses países comunistas são diferentes, porque eles estão sempre tentando destruir seu país para poder pegar o povo pobre, manter as pessoas mais pobres ainda e dominar pela força. E o Biden já sabia disso, tanto que ele está lutando já faz algum tempo, tentando, inclusive com a anuência da ONU, tentando tirar o presidente da Venezuela do poder e passar esse poder para o presidente que foi realmente eleito. Sabendo disso, sabendo que existe esse tipo de poder na América do Sul, não somente na América do Sul, mas em alguns outros países, como é que o Biden ousa acreditar nesses países de esquerda, sendo que existem vários tipos de esquerdas e os Estados Unidos não faz parte dessa do Sul, da América do Sul? Eles esqueceram de combinar entre eles, é o que você acabou de dizer. E fica difícil um entendimento entre eles, né? Porque existe aqueles que são mais cruéis na forma de governar, a ponto de assassinar opositores, e as ideias não comungam de igual para igual com os Estados Unidos, igual a gente acabou de falar. Os Estados Unidos ele é mais moderado, tem as ideologias deles que muitas vezes atuam mais nos bastidores, mas aqui a Venezuela e o Brasil têm uma diferença de comum acordo, né? Estados Unidos tem um mandado de prisão contra o presidente da Venezuela. O Brasil recebeu esse presidente aqui com tapete vermelho, ou seja, eles não conseguem combinar tudo 100% entre eles. E aí fica esse risco. Talvez com o posicionamento da eleição nos Estados Unidos, e caso o presidente Donald Trump seja eleito, talvez eles consigam colocar um fim nessas articulações que, de alguma forma, terminam trazendo prejuízo também diretamente para os Estados Unidos. Eu acredito que outros países que estejam tão avançados nessa questão de suprimir a liberdade da sua população passarão a ter uma postura diferentemente caso o Donald Trump seja eleito. Mas, de fato, eles não conseguiram combinar entre eles todas as pautas e seguir uma ideia única, né? É isso aí.